Olá, meu aluno! Voltei para dar mais uma dica agora sobre variação da temperatura. Quando eu quero mudar as escalas de medida de temperatura, de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin, mas agora eu não quero quanto vale a temperatura, eu quero quanto vale a variação da temperatura. E são diferentes. Quando eu falo que uma temperatura é 10 graus Celsius, é o valor que está marcando no termômetro em Celsius, 10 graus Celsius, que é diferente de eu falar que a temperatura variou de 10 graus Celsius. O que significa variar de 10 graus Celsius? Significa que ele aumentou 10 ou diminuiu 10. Por exemplo, a temperatura era 75, foi para 85, aumentou 10. A temperatura era 75, baixou para 65, variou 10. Isso é variação. Quanto aumentou ou quanto diminuiu. Variação é isso, a temperatura final menos a temperatura inicial. Para quanto foi, menos a temperatura que estava inicialmente. Quanto ela mudou, variou. Ok? Que é diferente de falar a temperatura é 10 graus. Falar é 10 graus quer dizer que no termômetro está marcando 10 graus. É isso. Então, você já aprendeu a fórmula de conversão de temperaturas na escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Quem assistiu meu vídeo anterior aprendeu até a tal da escala pizza. Já comento ela aqui também. E aí, como é que é a regra prática? A regra prática para falar de variação. Então, em vez de falar a temperatura, se você quer fazer a variação de temperatura, é bem prático, é bem tranquilo. Você vai fazer simplesmente o seguinte: você vai na formulinha de temperatura, você vai tirar esse número que está subtraindo ou somando aqui em cima, tá vendo? Tira ele fora. E aí você vai escrever delta θ c, que já é a variação, delta θf e delta T grande ou T maiúsculo, que é a variação em Kelvin. E vai trabalhar sempre de duas em duas com a formulinha. Eu sei, eu lembro que na formulinha anterior, na aula, no vídeo anterior, eu falei da escala pizza. A escala pizza, para quem lembra, deu uma coisa assim, TP mais 20 sobre 4. Então, para quem viu essa formulinha aqui, quando eu quero a temperatura, eu tenho que usar essa fórmula. Mas se eu quiser a variação de temperatura, é a mesma ideia dos anteriores. Eu elimino esse mais 20 daqui, tiro ele fora, e aqui eu vou falar que a variação na escala pizza, delta TP, dividido pelo 4. E aí, monta as relações matemáticas, e é só isso que tem que fazer. Tá bom? Então, variação de temperatura é mais fácil até do que a própria temperatura. Fica atento ao enunciado, se vem a palavra escrito variação de temperatura. É aí que você vai saber que tem que usar essa outra relação. Beleza? Deu para ter uma ideia? Joia! Assista, mas tem até vídeos sobre gráficos de temperatura, de variação de temperatura, de mudança de temperatura. Assista os outros vídeos também, tá bom? Valeu, abraços, fui!